Bom dia, turma. Aqui é a professora Amparo com a disciplina História, direcionada hoje, 24/8/2020, para as turmas do sexto ano A e B. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Criança, nós estamos trabalhando com o tema Os primeiros povoadores da Terra. E já tivemos várias aulas sobre esse tema. E hoje teremos os dois últimos para fecharmos sobre os primeiros povoadores da Terra. Hoje veremos os agricultores e pastores e a idade dos metais, certo? Então, gente, é o seguinte. Para começarmos, aqui nós temos agricultores e pastores. É o assunto. Então, dentro dele nós vamos desenvolver que foi um período neolítico, onde os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas deste período estão a agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Até porque, criança, quando fala que assim, olha, agricultura é um cultivo intencional. E quando falamos lá sobre passar a polir a pedra, porque no Paleolítico, a pedra velha ou pedra lascada era feita de lasca. Já no Neolítico, que é esse agora temos agricultores e pastores, ele já passa a polir essa pedra, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. No início do Neolítico, há 10.000 anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões e os mamutes, desapareceram. E a carne, lógico, tornou-se menos abundante. Então, intensificou-se a busca por outras fontes de alimentos. Então, nessa busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura. E, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e criar animais como cabras, ovelhas e bois. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres por meio da observação. Provavelmente elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. Então essa crença aqui é baseado nessa ilustração, não é nessa ilustração aqui, esse box aqui amarelo, sobre uma pesquisa recente. Ela apresenta as mulheres no Neolítico que ela cultivando trigo e o homem dedicando-se ao pastoreio. Vejamos só. Olha. Então, aqui a gente vê que as mulheres estão cultivando a agricultura e os homens pastoreio, não é isso? Pois é, criança. Mas, não tem mais. Quando nós falamos a respeito dessas mulheres, desculpa aqui, criança, dessas mulheres, então nós vamos, tipo assim, dar a honra a quem pertence. Então, se as mulheres participaram, mas quando nós vimos que tínhamos, naquela época, era uma sociedade machista, né? Porque durante muito tempo a prática era de uma história machista e eurocentrista, omitiu a participação das mulheres no processo histórico. Nas últimas décadas, com a incorporação de novas abordagens e novos objetos, a história passou a dar visibilidade ao protagonismo feminino. Então, gente, não era fácil naquela época, certo? Onde a prática, a prática era de uma história machista.
e eurocêntrico, ou seja, era o centro de tudo, certo? Então, principalmente a Europa, era centralizado tudo. Então, por isso que diz eurocêntrico. Viu, gente? Então, vamos dar continuidade. Agora nós iremos ver nós iremos ver agora a agricultura e a domesticação de animais. Gente, olha, é assim. Diz que pelos conhecimentos atuais, supõe-se que a primeira atividade agrícola tenha ocorrido na região de Jericó, uma grande oásis junto ao Mar Morto, há cerca de 10 mil anos. Mas a hipótese que atribui ao Egito a condição de berço da agricultura já não tem tanto valor, já não é tantos seguidores, certo? Até porque supõe-se que o fenômeno tenha se desenvolvido também na Índia há 8 mil anos, na China há 7 mil, na Europa há 6.500, na África tropical 5 mil e nas Américas 4.500. Os produtos cultivados variavam de região para região com a natural predominância de espécies nativas, como os cereais, trigo e cevada, o milho, raízes, batata doce e mandioca, e o arroz principalmente. Então, gente, aqui dá de se ver como aconteceu, não foi isolado. Aqui tem um mapa mundi e ele aqui vai mostrar aqui na legenda, bem aqui tem o quê? Essa legenda está indicando que essa parte amarela que vocês encontraram, essa cor no mapa mundi, é onde são as áreas de origem das principais culturas agrícolas e criação de animais. Isso não quer dizer que todas elas têm que predominar as duas, a agricultura e o pastoreio, não. A criação de animais, não. Mas aqui dá de se ver como ela se desenvolveu. Principalmente que para nós aqui da América do Norte, certo? A gente dá de ver aqui a América do Norte, América Central, a planície América do Sul, os Andes. Então você vai ver aqui que aqui nos Andes foi desenvolvido tanto o pastoreio quanto a agricultura. Então, na América Central foi desenvolvido mais agricultura e pouco o caso da criação de Peru, certo? Que é o pastoreio. E a América do Norte foi só agricultura. Então, dá de se ver que também está distribuído. Vocês podem dar uma olhada, certo? E ver como elas ficaram divididas. Viu, gente? Então, para nós, sobre uma pesquisa recente, indica que o desenvolvimento da agricultura se deu em vários pontos da Terra, né? Dá de observar lá. Ao mesmo tempo, no Oriente, a evidência de que os seres humanos já cultivavam o trigo e a cevada há cerca de 8 mil anos antes de Cristo. A parte da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudanças, tais como a sedentarização, a descoberta de novos instrumentos de trabalho, a difusão da cerâmica, certo? E também o crescimento da população, tendo por base a sobrevivência a sedentarização, sobrevivendo do cultivo e do pastoreio. Os seres humanos passaram a produzir seus próprios alimentos e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários. Isto é, passaram a se fixar num determinado território. Por quê? Quando estavam no Paleolítico, eles eram nômades, eles precisavam ir em busca de seu alimento. Mas aqui, quando eles desenvolveram a agricultura e o pastoreio, já não precisou mais, ficou fixo no lugar. Viu, gente? Também a descoberta de novos instrumentos de trabalho, como o machado de pedra para derrubar a árvore, a enxada para limpar o terreno, a foice para cortar o mato. Também a difusão da cerâmica, barro modelado e cozido com a prática da agricultura. Os grupos humanos passaram a necessitar de recipiente em que pudesse cozinhar, armazenar e transportar cereais. A cerâmica veio atender a essa necessidade, sendo usada para fazer panelas, vasos, jarros, entre outros. No Japão, foram encontradas as peças de cerâmica mais antigas produzidas pelos seres humanos. Aqui dá de se ver um vaso de cerâmica há cerca de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo,
é um porta de lança, é um ponto de lança e de dardo, feita de sílex polido. E aqui mais em cima tem uma outra também. Então, crianças, é assim. Então, com o crescimento da população, deu de se ver, com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria na conservação dos alimentos, a população aumentou e as pessoas passaram a viver mais tempo. Então, aqui você vai ver bem que assim, uma artesã, nesse box aqui, mostrando aqui assim, tem uma artesã pertencente à Associação das Paneleiras das Goiabeiras, fabricando uma panela de barro em Vitória, Espírito Santo. Em 2009, ela faz a panela utilizando uma técnica indígena com tintura de tanino e extraída do mangue vermelho. Então tá aqui, ó. Então isso aqui é a cerâmica, certo, criança? Então é isso. Então vamos agora na idade dos metais fechar nosso conteúdo. Então, a idade dos metais. Por volta de 5.000 a.C., os seres humanos desenvolveram a metalurgia. Isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios e enfeites. O cobre é maleável e trabalhado a frio, mas por ser um metal mole e a cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas, como a lança e a enxada. Mas por volta de 3.000 anos de Cristo, os humanos descobriram a técnica da fabricação do bronze. O bronze é um metal mais duro e resistente que o cobre. O bronze resulta da mistura do cobre com o estânio. Foi nessa época também que os humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar um metal de acordo com aquilo que desejavam. Aqui a gente vai ver aqui que a ponta de machado de cobre, há cerca de 2.000 a.C., uma carruagem de sol, bronze folhada a ouro, há cerca de 3.000 a.C., e também pontos de machados de cobre. Eu já mostrei isso aqui. Então, crianças, é isso, viu? Então, por volta, também tem aqui ponta de lança feita de ferro, há cerca de 1.200 anos de Cristo. 1.200 anos de Cristo. Então, por volta de 1.300 a.C., os humanos aprenderam a fundir o ferro, que por sua vez é mais resistente do que o bronze. A produção do ferro exigia um forno com temperatura alta e constante para o derretimento do minério. Os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, com pás, enxadas e arado. Com isso, aumentaram sua capacidade de produzir alimentos e de defender seu território. Gente, isso é maravilhoso. Então, gente, nós vamos ver que o ser humano, ele faz parte da sua história, certo? Então, quando nós falamos assim, que a grande importância do desenvolvimento metalúrgico para os seres humanos, nós podemos dizer que foi os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arado. Com isso, aumentaram sua capacidade de produzir alimentos e de defender seu território. Criança, nosso assunto fica por aqui. Eu vou passar mais 2 vídeos para você entender esse assunto e vou passar a atividade. Então, tenha um bom dia e até a próxima. Já melhorou. 14.